do salmista não era o momento dos melhores, mas ele sabia em quem poderia até mesmo trazer sobre si até mesmo a solução mediante a sua dificuldade, a sua necessidade. Meus irmãos, nós sabemos que quando nós viemos diante do Senhor, o Senhor, quando diz até mesmo na sua palavra, em Números 23:19, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura de mim não faria ou falaria e não cumpriria. Eu quero dizer para você que chegou até aqui, escreveu a sua carta, está pedindo algo específico ao Senhor, tenha certeza, Deus não vai te deixar sair daqui da forma que você chegou. Deus não vai deixar você sair daqui sem o teu milagre. E quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando daquele que é todo-poderoso, o Deus onipotente, aquele que tem todo o poder, onisciente, que tudo vê e conhece amplamente a geografia do seu dia, a biografia do seu dia, e é esse Deus, na sua onipresença, que está vendo e está presente em todo momento e tem toda a autoridade. O grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, é quem está aqui nessa noite e te trouxe até aqui. Como diz a palavra do Senhor, Evangelho de Cristo, escreveu São Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A narrativa do texto dessa até o verso 30, trazendo a benignidade, a benevolência, a misericórdia de Deus, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aleluia, Jesus. Então, quando nós vimos ao Senhor, nós estamos vindo diante daquele que nos ensinou mediante o verbo, mediante a manifestação em carne, dizendo, Evangelho de Marcos 10:45, eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar minha vida por muito de vós. É como o Senhor falou para Jeremias 33:3, clamas a mim, aleluia, e responder-te-ei. Jeremias não estava no momento favorável, um momento benéfico, benigno. Jeremias estava mediante um corredor aprisionado, mas Deus diz: Jeremias, só clama a mim, só busca a mim, e mesmo mediante esse cenário adverso, a qual parece mediante uma prisão, eu vou mudar mediante o seu clamor, o seu pedido, a sua petição para a liberdade, para a pacificação, para a revolução. E o cenário que parece catastrófico, sem esperança, sem expectativa, sem revolução, o cenário que parece irreversível, vou lembrar como Deus da improbabilidade, como Deus das causas do impossível. O possível você fez, quer vir até aqui, mas agora o impossível você está levando. Confiança é como Davi diz, é esperança. E se você veio aqui com fé, que significa confiança, tenha certeza. Jesus diz, Evangelho de Cristo, escreveu São Mateus 7:8, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. E você vai ver a narrativa dos textos descendo dizendo: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Ele vai até trazer uma biografia diante do homem, ou a metáfora diante do homem, dizendo que se o filho pedir ao pai um pão, ele não daria uma pedra. Se pedir um peixe, ele não daria uma serpente. E ele vai dizer sobre a nossa natureza: vós sendo maus, sabeis fazer boas dádivas, boas obras, quanto mais o Senhor que é bom. Aleluia, Jesus. O Senhor é quem fará coisas maiores. Aleluia. Irmãos, então, entrando sobre o texto, o Senhor me deu 4 até mesmo lições que podemos extrair mediante essa temática.
É praticamente uma palavra temática. Eu não vou pregar um sermão e ficar somente mediante esse texto. Nós vamos, como nós já estamos andando e entrando sobre vários textos para entrarmos mediante essa temática, uma carta para Deus. Esperar do Senhor é porque Ele é bom. Esperar do Senhor é porque Ele é bom. E como diz Naum 1:7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aquele que te espera. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, nem por ouvido se percebeu Deus além de ti, que trabalha para aquele que te espera. Aleluia. E a primeira lição que podemos extrair mediante essas 4 lições que Deus me deu sobre esse texto é até mesmo o primeiro verso: a esperança. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus tanto Ele pode operar um milagre imediato, mas como diz Eclesiastes, até mesmo 3:1, para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. E como diz Romanos 8:28, que as suas aflições que você está até mesmo vivenciando, passando, nada é comparado com a glória que se há em Deus. Não te preocupe como Davi esperou com paciência no Senhor, e assim o Senhor ouviu o seu clamor. Então tenha certeza, se você está com fé, buscando, esperando, Deus ele vai se manifestar mediante a sua confiança. Deus ele está entendendo que você não está depositando, como Davi diz em Salmos 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome santo do Senhor. Nos encurva, se cai, mas nós nos encurvamos e levantamos e estamos de pé. Glória a Deus, Jesus. A primeira lição é como diz o capítulo 1: esperei com paciência no Senhor. O 41 é esperar no Senhor, porque eu mesmo não posso confiar em mim mesmo. A Bíblia diz em Jeremias 17:5: maldito é o homem que confia no homem e vai no seu braço a sua força. Muitas vezes nós entendemos e discernimos essa palavra errada, achando que é confiar no próximo. É nós mesmos, fazendo da nossa força a nossa confiança. E quando você vai no mesmo texto, na narrativa, o profeta Jeremias já ensina, abrangendo o texto, dizendo no verso 7: bendito é o homem que confia no Senhor, e a sua esperança é o Senhor. O que ele está dizendo? Feliz será aquele que espera no Senhor. Aleluia, Jesus. Então, se você está esperando no Senhor, tenha certeza, a sua bênção pode já estar chegando nessa noite. E se não chegar nessa noite, tenha confiança, estará chegando a qualquer momento. O cenário para Davi era um cenário difícil, um cenário que ele não poderia confiar em ninguém, a não ser somente em Deus, para solucionar o processo e a sua necessidade. A segunda lição que podemos extrair desse texto é o segundo verso: tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. A confiança em Deus, a esperança em Deus, gerou agora em Davi o seu milagre. Ele que estava vivendo mediante um lamaçal, ele que estava vivendo desestabilizado, ele que estava vivendo praticamente sem fundamento, sem firmamento, é como Deus diz a tua palavra em Mateus 7:24: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, assinalei como homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Novamente ele traz uma metáfora dizendo: assim como a rocha dos montes sou eu, e assim como a
ver que vem tempestade, vem correnteza, tudo é abalado, mas o monte não é inabalável. E como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Então Deus, mediante a sua confiança, respondeu, aniquiou diante daquele cenário, daquele processo adverso, que parecia insolucionável, e como diz Jó, em 19:25 de Jó, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, até mesmo filhos, bens, até mesmo funcionários, mas Jó sabia de onde via a sua confiança. Eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará na terra, Pai. Glórias a Deus, aleluia. E quando chegamos em Jó 42:2, ele já diz: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos, das tuas palavras pode ser impedido. E no 3 Deus já geográfico que ele fez na vida de Jó. E Deus mudou o cativeiro de Jó e multiplicou 2 vezes mais daquilo que Jó havia. Não estou sentindo a graça sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo que Deus está dando vitória sobrenatural. Como diz o Deuteronômio 29:29, eu só prego Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus só me ensinou a pregar Bíblia. As coisas não reveladas pertencem ao Senhor, e as reveladas pertencem a vós e ao vosso Espírito. Aleluia, Deus. Eita glória. Então a terceira lição é que nós vamos ver Deus primeiramente, até mesmo ouvindo o clamor, mediante a confiança, a esperança, a fé e a paciência. E no 2 Deus já começa a reverter o cenário perante aquele que crê, aquele que confia, aquele que espera. Deus já vai tirar até mesmo da vida aquela situação adversa, catastrófica, que mediante a ótica não vai haver solução.